E é um processo que vem desde lá de trás. O clube não se preparou, não teve profissionalismo com a chegada do JJ. Por isso que eu acho que o Jorge Jesus é um ponto fora da curva. Agora, se você me perguntar se o Jesus tivesse voltado, daria certo? É uma resposta de $1 milhão. Poderia dar certo ou não? Só que o Flamengo iria resolver uma questão. O fantasma do JJ. O paparazzo rubro-negro falou isso aqui. Isso só vai acabar o dia que ele voltar. Sim. E o momento ideal, ele até usou essa frase, o momento ideal era com mais da metade do mesmo time, era ele voltar e provar ou não, se ele era capaz ou não. E eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Ninguém tem varinha de condão. Sim. Eu acho que você tem soma de fatores e uma atmosfera criada que as coisas convergem para aquilo. Se fosse assim, ele tinha feito o Benfica virar o Real Madrid. Sim, daria certo. Inclusive, ele teve mais de 200 milhões de euros, né, para contratar. Foi um negócio assim, um negócio absurdo. O Benfica gastou rios de dinheiro. Veio aqui, tirou o Gilberto do Fluminense. Cebolinha. Tirou o Cebolinha do Grêmio, né, contratou uns caras lá de fora. Quer dizer, uma grana descomunal. O final do filme todo mundo viu, né? E 2019 é tão fora da curva que eu me assustei no dia que o Dan Lessa veio aqui, segunda-feira, porque na minha cabeça, alguns jogadores do elenco de 19 já estavam, e não. Rodrigo Caio chega aí, porque o Flamengo teve duas montagens, uma em janeiro e uma na pausa da Copa América. Foram duas janelas. O Gabigol chega como segunda opção, porque o primeiro era o Pablo, Sim. que deu a draga que deu no teu São Paulo. E... ele era plano B. E quase que o Pablo veio no lugar do Gabigol. Sim, e aí o São Paulo, pra sorte de vocês, deu uma pernada em vocês, aumentou a proposta, ele preferiu ir pra lá. O Gabigol dos agradeceu o São Paulo. O Gabigol dos maiores ídolos da história do Flamengo. Aí você tem o Bruno Henrique, que ficou um ano, né, com aquele problema das vistas. Sim. Que o Abel bancou, chegou no começo do ano, sim. Dupla que jogou junto no Santos. Aí você tem o Rodrigo Caio, que veio do São Paulo também. Chutado do São Paulo, obrigado São Paulo. Aí você tem o Diego Alves, já tava, né? Diego já tava. Único. Aí na lateral esquerda e direita chegaram no meio do ano, Rafinha e Felipe Luiz. Com o Flamengo trombicando ali com o Abel. E o Pablo Mari também. Pablo Mari, o Gerson chegando no meio do ano também. O único titular do time que já tava era o Everton Ribeiro. Sim. O restante chegou numa leva em janeiro e na outra leva no meio do ano. O Arrascaeta também já estava no início. Chegou na leva de janeiro. O próprio treinador foi mudado no meio do ano. E se você pegar a história dos últimos clubes vencedores, de uma maneira geral, os times são montados a médio e longo prazo. Sim. O Flamengo deu um... Por isso que eu falo que eu achei interessante a tua análise de reconhecer que 2019 é fora da curva, igual o Vasco agora. Vai passar a ter dinheiro. Cara, só um milagre da natureza, por maior caminhão de dinheiro que você tem, você vai conseguir chegar no mesmo ano, vai contratar um caminhão de jogador, o time vai dar liga e tu vai ganhar título. O que o Flamengo viveu em 2019 é uma exceção, aquilo não é normal. Eu acho que todo mundo deveria ler o livro do Pep Guardiola, né, que entende muito de futebol. O Guardiola, quando ele chega no City, né, o primeiro trabalho dele no City, não acontece, dá tudo ruim, dá tudo errado. O segundo ano também. No terceiro ano, os caras chegam pra ele e falam assim: qual é, Guardiola? A gente contratou o Guardiola do Barcelona. O Guardiola que foi muito brilhante, né, naquele tic-tac, né, que todo o mundo se encantou. Cadê o Guardiola? O Guardiola chegou pro cara lá, o cara da grana do Manchester City falou assim: ó, eu preciso de 5 anos. Os caras se assustaram. 5 anos. Eu preciso do prazo do meu contrato para fazer uma grande equipe e disputar as principais competições. Hoje você vê que o Manchester City tá brigando aí na Champions, não deve nada para clube nenhum. É um clube que contratou bastante, tem os principais jogadores aí da Europa. Tem ganhado a Premier League e isso aí, ele conseguiu convencer os caras um processo de continuidade. É por isso que o Flamengo de 2019 assustou todo mundo. Você não estala o dedo, você monta uma seleção. O processo é longo, não é um processo de médio prazo, de curto prazo.
É um processo de longo prazo. É por isso que 2019 assustou muita gente. Foi o ponto fora da curva. Você pegava os torcedores dos outros times nos bares. Caralho, o Flamengo tá jogando. Olha o futebol que o Flamengo tá jogando, cara. E o Jorge Jesus, com o Flamengo, quebrou todos os recordes no Campeonato Brasileiro. O time que tem a maior pontuação, o time que ganhou mais vezes fora de casa, o time que ganhou mais vezes em casa, o time com a sequência de vitórias, invicto, que não sei o que e tal. Irmão, foi recorde atrás de recorde. Absurdo. Foi impressionante. É por isso que eu acho que foi o ponto fora da curva. E uma coisa que aquilo não foi trabalhado, aquilo não foi assim, ó, vamos montar um planejamento que em 2019 nós vamos ganhar tudo. Nós vamos encantar o futebol sul-americano. Não foi nada pensado. Não foi. E o Flamengo não se preparou para o depois. Porque é difícil você montar um grande time competitivo, mas o mais difícil é você manter. Verdade. O mais difícil é você manter. E você vê aí, os jogadores são os mesmos. A gente perdeu peças importantes, perdeu o Pablo Mari, perdeu o Gerson, o Rafinha quis ir embora, né? Alguns jogadores que foram peças fundamentais naquela temporada saíram. Só que o Flamengo se reforçou também. O Flamengo, mais opção de banco. Eu sou capaz de dizer que se o Flamengo tem o elenco que tinha em 2020, se tivesse em 2019, a gente era campeão contra o Liverpool. Você acha que se o Flamengo não tivesse um Pedro em 2019 contra o Liverpool, naquela bola do Lincoln, porra, pelo amor de Deus. Você acha que se o Flamengo não tivesse um Michael contra o Liverpool, pelo amor de Deus. Então, esse processo foi desconstruído pela falta de profissionalização, muito em função da saída do Jorge Jesus desse ponto fora da curva.